Boa noite, Brasil! Que maravilha! Está começando aqui pela TV Cinec para toda a internet, todo o Brasil e todo mundo, mais um programa Anjos da Minha Vida Resgates, um programa de proteção animal, prevenção, cuidados e direito dos animais. E hoje, ao meu lado, eu tenho aqui a maravilhosa Graciele Beatriz. Tudo bem, Grazi? Oi, gente, tudo, boa noite. Acompanha aí até o final o programa, que tá? Uma bióloga, grande ativista. Grazi, você tá bonita hoje. Quem tá te vestindo? Daiana Souza. Dá uma voltinha pra galera ver aí. Olha só, Daiana Souza sempre lidando com o melhor da moda para você. Você que é uma mulher bonita, quer se sentir cada vez mais bela, procure aí, Daiana Souza. Daqui a pouco nos comerciais você vai ver o telefone da Daiana Souza. E a semana foi bem, Grazi? Semana de muitos resgates? Saudades daqui já. É passar rapidinho, né, gente? Passa Mas para nós rapidinho. demora às vezes, viu? E tem também aqui ao nosso lado a presença do sensacional mestre, doutor Davi Belém. Tudo bem, doutor Davi Belém? Boa noite, Eduardo. Tudo bom? Maravilha. Paulistano Centro Veterinário, um dos melhores veterinários desse país, nos dá a honra de apresentar o programa Músico e Empreendedor aqui ao nosso lado. Como é que foi tua semana, doutor Davi? Foi bem. Errou o nome do programa. Por quê? Eu falei o quê? Músico e empreendedor. Músico e Empreendedor. Vamos agora, cantar aqui, vamos cantar. Agora, vamos dar um desconto. Eu comecei quando esse Músico e Empreendedor? Falei agora há pouco? Agora. Tá vendo? O programa ao vivo tem isso Ao aí. vivo não tem Tá essa, vendo? não. Agora que eu falei música empreendedor, ele vai ter que cantar uma pra nós. Vamos Doutor cantar. Davi, cante aquela que me faz lembrar nós dois. Não, hoje É não. normal, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tive durante 2 anos e meio aqui na TV Cinec um programa chamado Músico Empreendedor. E nós, ao vivo, estamos no modo automático, então acontece realmente. Voltando, doutor Davi Belém, mais uma vez uma grande honra ter você aqui no programa Brincadeira, no programa Anjos da Minha Vida Resgates. Como é que foi tua semana, meu querido? Graças a Deus, uma semana de muitas vitórias. Atravessamos com muita saúde, trabalhando bastante, cuidando dos nossos anjinhos de 4 patas. Tocando muito violão por aí? Pouquinho. Tocando mais campainha, que eu não toco nada, Eduardo. Ah, é, doutor? Toco nada. Mas canta que é uma maravilha, hein? eu Já vi eu sou cantando. cantor. Isso aqui tomando umas, você não acredita, gente. Parece uma bailarina dançando e canta tudo. Sensacional. Doutor Davi Belém, hoje o programa vai abordar um tema extremamente importante e você já preparou um vídeo para nós, né? Um vídeo extremamente importante. Nós vamos falar hoje sobre oncologia. E contamos com a presença de um colega, o doutor Leandro. Guariglia. Guariglia, eu não ia passar porque o nome dele é um nome difícil de falar, né, É um doutor? nome Desculpa, difícil, Leandro. nome importante. Doutor Leandro- Leandro Guariglia, presente conosco. Leandro é um colega de faculdade, um profissional competentíssimo. Vai tirar dúvida de muitas coisas pra gente relacionadas à oncologia. Que é são rotinas que nós atravessamos diariamente e geralmente com muita preocupação. A gente geralmente relaciona a oncologia com a morte. E o doutor vai mostrar que não é bem assim não. Aliás, é muito diferente disso. Quer dizer, então, que nem todo câncer está tudo perdido. Não, de forma alguma. De forma Então, alguma. Grazi, então nós temos aí grandes esperanças hoje e muitas perguntas para fazer, tanto dos internautas quanto nossa, né? Porque realmente são dúvidas que nunca acabam. Temos vários, né? Temos vários com câncer que o Centro Veterinário Paulistano trata. Então, Grazi, temos um vídeo hoje do doutor Davi Belém, né? Vamos chamar o vídeo do Foi- doutor Davi? Foi uma participação nossa no programa da Duda Rodrigues, Na Record News. na Record News. Contávamos naquele momento com a presença da professora Luciene, professor Henri Bentumo e o doutor Gustavo Bispo. Opa, grandes profissionais. Então, vamos lá? Com vocês aí. E para começar, nós vamos falar sobre oncologia. Mas vamos entender o que é oncologia? Eu converso com o Dr. Davi Belém, que é médico veterinário. Aliás, vocês estão acostumados já com o Dr. Davi Belém aqui no Meu Pet Minha Vida. Clínico geral e cirurgião de tecidos moles. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Duda. Como vai? Tudo ótimo. Antes de bem-vindo, porque o senhor está sempre aqui, né? É um prazer sim estar aqui com você. Doutor, explica pra gente o que é oncologia. Duda, a oncologia estuda os tumores que aparecem nos animais. E são os aumentos de volume, são aquelas massas que aparecem na mama das cadelas. Então tem o câncer de mama também no animal? Tem. E o câncer de mama, dentre os cânceres, é o que mais mata as cadelas. Mas não é só tumor de mama, não. Existem os linfomas, existem tumores da pele, tumores ósseos. E a gente tem que observar o surgimento desse aumento de volume, de feridas que não cicatrizam, para poder fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento. E o tratamento pode ser cirúrgico,
através de quimioterapia, de radioterapia, eletroquimioterapia também. Inclusive, o doutor Davi Belém tratou a Meg, né, que teve o câncer, né, doutor? Infelizmente. Agora eu converso com o doutor Gustavo Bispo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda? Seja bem-vindo mais uma Muito vez obrigado. ao de você. Muito obrigado. Doutor que é médico veterinário, ortopedista e cirurgia geral. Doutor, na área da ortopedia, existem tumores ósseos? Sim, Duda, sim. Existem e geralmente são muito graves, né? São tumores muito agressivos. O ideal é que seja diagnosticado precocemente. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico. O tratamento varia, dependendo do estágio que o tumor se encontra, varia de uma ressecção, né? Tirar o tumor, ou até mesmo amputação de um membro, e depois alguns outros tratamentos, como quimioterapia, radioterapia. Então, o diagnóstico é de suma importância, fazendo exames de imagem, radiografia, ressonância magnética, ou até mesmo tomografia computadorizada, que a gente tem acesso a isso na medicina veterinária. Doutor, apesar de ser um tumor agressivo, né, como o senhor falou, ele tem cura? Depende do estágio em que é diagnosticado, depende do tipo do tumor. Se for um osteosarcoma, que é um tumor super agressivo, os prognósticos acabam sendo um pouco mais reservados. Tá certo. Muito obrigada, doutor. E agora, doutor Henri Bentubo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda? Seja bem-vindo à Saúde. Obrigado. Doutor, que é especialista em doenças infecciosas e zoonoses. Doutor Davi falou a respeito do câncer de pele, que é um dos tipos de cânceres em animais também. Mas quais os tipos de tumores que existem? Bom, existem vários tumores que podem acometer os animais. O tumor, a palavra tumor, ela significa aumento de volume. Que mas nem assusta, né? sempre, isso, a Falou em princípio. tumor, assusta. Mas nem sempre o câncer ele se manifesta só por um aumento de volume. Na maioria das vezes, os cânceres de pele, eles se manifestam na área peluda do corpo. E podem ser feridas, por exemplo. Existem alguns tumores de pele, como por exemplo os melanomas, que se manifestam, em vez de se manifestar na pele, se manifestam na mucosa oral. Então, muitas vezes, nós veterinários, nós temos que examinar, além da pele, também as cavidades. E, doutor, e quem está em casa, tem como perceber alguma coisa na mucosa do animal diferente? É perceptível, assim, para nós que somos leigos? Em cães, por exemplo, o proprietário que tem acesso, né, brinca com seu animal, costuma examinar seu animal, ele pode, por exemplo, observar a mucosa da boca e notar a presença de uma mancha preta, enegrecida e geralmente elevada. Ela não é plana na altura do tecido. Isso pode ser um indício. É por isso que é importante também fazer profilaxia, deixar tudo limpinho, Exato, né? os exames de rotina. A Mel fez e o doutor Davi, olha, parabéns, porque realmente fica, assim, muito higienizado, fica limpinho, fica bem legal. Doutora Luciene Santiago, tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Tudo ótimo. Doutora que é homeopata e especialista em reprodução. Qual que é o papel da homeopata no caso do câncer, o tipo de tratamento? Então, Duda, a homeopatia ela tem uma visão diferente da alopatia em termos de a origem da doença e como a gente pode tratar essa doença, né? A homeopatia ela vai ajudar esse animal a enfrentar essa doença, porque muitas vezes em fases terminais ele causa dor, né? Mas a gente reconhece como sendo uma doença crônica, né? Uma doença que muitas vezes não tem cura, né? Mas que em algumas situações você consegue. Por exemplo, no tumor de mama. O tumor de mama ele é muito bem sucedido no tratamento com homeopatia, porque você trata aquele animal com uma medicação que vai aumentar um processo inflamatório naquela glândula mamária. Aquela glândula mamária ela vai causar um abscesso, ela vai inflamar e vai conseguir eliminar. Quando você consegue fazer uma forma de eliminação, né, daquele tumor em que as células do seu sistema imunológico combateu aquela célula tumoral, você consegue resolver. Olha só, quanta informação importante e falta muito conhecimento, acho, né? Para nós que somos leigos, para quem está em casa, que tem animal, a gente precisa realmente ter conhecimento de como cuidar, porque a prevenção ainda é o melhor caminho e a gente falou sobre medicina preventiva e agora trazendo informações importantes para vocês, mas tem pergunta do telespectador, então você não saia daí. Eu vou para aquele intervalo rapidinho, mas eu já volto. É isso aí, essa é a Duda Rodrigues no programa Saúde e Você, todos os domingos às 9h15 da manhã na Record News. E esse é o quadro Meu Pet Minha Vida com o Dr. Davi Belém. É uma honra estar lá. Esse ano de 2018 vamos fazê-lo por completo, aos domingos às 9h15 da manhã.
Maravilha, que maravilha. Pessoal, agora, Grazi, nós temos também um grande resgate, né? Que resgate é esse? O resgate da Rottweiler, né, doutor Davi, que a gente fez? Da Rottweiler, né? Que eu falei errado para falou- você. Conta pro povo de casa o que aconteceu com Nós essa cachorra. recebemos uma denúncia da Rottweiler, que é uma cachorrinha que foi jogada lá perto do aquário, né, de Itaquera, numa parte bem deserta. Ela tinha apenas 3 patas e estava com tumores enormes jogada no mato. Ela foi descartada lá por um carro preto, segundo as informações que a gente colheu de moradores lá perto. Disseram que jogaram de cima de uma caminhonete em movimento no meio do mato, né? Uma Isso por caminhonete estava volta, andando e bem jogaram de cima cedinho, da né? caminhonete. Por volta das 7 horas da manhã. Um resgate bem complicado, que são cachorros geralmente que são bravos, mas ela foi uma exceção, bem dócil, só foi difícil de convencê-la a entrar no carro. né? Chegamos no local de mato, isolado, com algumas comunidades próximas. Precisamos ali fazer alguns contatos para conseguir entrar no local. E o resgate foi bem sucedido. Porém, a história dela, ela começou na rua, passou pelas mãos do Dr. Davi Belém, no Paulistano Centro Veterinário, que fez um excelente trabalho. E vocês vão acompanhar agora. Meu amor. Vem. Vem aqui, meu amor. Tá? Vem cá, Gracinha. Vem, Ney. Vem cá, Tom. Vem cá, vem. Vem. Olha, meu amor. Coisa linda. Vamos cuidar de você? Vamos? Vamos cuidar de você? Gente, vai pro Paulistano Centro Veterinário ser tratada desse imenso tumor que ela tem. Olha a patinha dela, gente. Ela não tem uma pata. Ela tem outros tumores também, Grazi. Aqui, ó. Tudo nos seios, né? Olha a região que ela tá, gente, ó. Olha os tumores dela. Vem cá, vem. Olha. Ó, linda! Ó, ó, filha! Aqui, ó. Vem, vai lá dentro. Vai lá dentro. Dá um bom pedacinho pra sentir o gosto. Ai, que delícia, meu amor. Olha que delícia. Aqui, ó. Vem, meu amor. Que coisinha mais linda. Pessoal, eu tô com uma moradora da região que diz que essa anjinha aqui, ó, ela viu quando um carro abandonou essa cachorra. Que hora que era? 7 da manhã. 7 da manhã? O que foi que a senhora viu naquele dia que soltaram a cachorra? Como foi? A senhora estava passando, a senhora mora na região, como é que é? Tava fazendo café ainda de manhã. Eu ouvi um barulho e eu saí e já largou eles e foi embora. Largou 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Ela não quer aparecer por uma questão de tranquilidade, segurança, que é meio do nada, meio do mato, então a gente preserva a pessoa. Mas por volta de umas 7 horas da manhã, abandonaram aqui, a senhora viu. O cara fez como? Ele abriu a porta do carro, jogou e você foi embora? Pois é, gente. Enquanto nossas leis não mudarem, né, animais serão tratados como coisa, abandonados em qualquer lugar. Complicado. Tem que ter uma política pública para obrigar a microchipagem desses animais. Foi um cão de segurança, tá vendo? Ó? Muitas vezes perdeu uma das patas por causa de um tiro. A gente não sabe, às vezes tomou um tiro numa pata, ou então ficou no estacionamento, um carro passou em cima e perdeu a pata. A gente não sabe o sofrimento dessa cachorrinha, mas a história dela a partir de agora vai mudar.
Temos uma BBC precisando de ajuda. Abandonado, pela atenção de machucado. Tudo bem? Vamos lá. Calma, meu amor. Calma. Você é boazinha. Você é boazinha. Deve doer esse númerozinho, né? Vai perdeu a placa do time. O número foi seccionado. O número também lá de cá. Eduardo, um pedaço da cachorrinha. Tirar esse nódulo dela, tem outro nódulo aqui na outra lateral também. Sim. Como que é a primeira vista, doutora, viu o estado dela? O estado dela não é dos melhores, também não é dos piores. Né? É um estado que requer um pouco de atenção, porque como foi resgatado da rua agora, a gente não sabe quais são as condições gerais dela, se tem alguma doença pré-existente, né? Vamos fazer alguns exames. Esse nódulo tem que ser retirado, está muito grande, vai acabar cortando, tem que ser retirado esse nódulo. Vamos retirar ali, vamos mandá-lo para a biópsia. Do lado de cá também tem um outro nódulo, vamos retirar também. Pequeno, mas é mais ou menos com o mesmo aspecto aqui do lado. Ele vai crescer também, A tendência é crescer. Vou fazer uns exames pré-operatórios dela. Vamos aguardar o olhar resultado e em seguida enviar. Essa patinha vai ter que fazer essa região? É. O ideal é fazer de novo. Porque ela não, essa amputação está uma amputação muito. A gente chama de amputação baixa. Você acredita que deve ter sido natural essa amputação? Não foi feita por veterinário? Creio que não. Muito difícil o veterinário fazer uma cirurgia desse tipo. Porque a gente sente a ponta do número aqui. Isso aqui ela machuca de ficar pisando. Vai chegar um momento que isso aqui pode perfurar. Vamos retirar esse número dela. Dá qualidade de vida para ela, né? Bom, pessoal, mais uma vez quero agradecer aqui a toda a equipe. As meninas podem aparecer? Pode dar uma filmada em todo mundo? Toda a equipe aqui do Paulistano Centro Veterinário, todo mundo aí empenhado em atender sempre os nossos resgatados, dar uma atenção especial. Pessoal sensacional. Obrigado, doutora, mais uma vez por abrir as portas, socorrer a gente aqui com urgência. Sabe que as portas são sempre abertas. Vocês vão acompanhar o tratamento dessa cachorra e a grande evolução que ela terá até a adoção. Obrigado. E para começar? É isso aí, galerinha. Voltamos agora no programa Anjos da Minha Vida Resgates com esse maravilhoso profissional, doutor Leandro Guariglia, oncologista. Tudo bem, doutor? Maravilha, como é que está? Boa noite, obrigado pelo convite, estar presente com vocês. É uma honra poder ajudar, passar informação e principalmente perpetuar para a gente evitar algumas coisas que o próprio câncer pode acarretar nos animais. Doutor Leandro, muita gente acredita que o cachorro está com câncer, o cachorro vai morrer. Hoje, qual é o tipo de câncer mais comum nos animais e se esse câncer mais comum tem cura? Existem dados publicados em artigos e pela experiência que a gente tem clínica, né, principalmente nas fêmeas, é o tumor de mama. Quando diagnosticado precocemente, e eu digo também formas de evitar, de prevenção, por exemplo, castrar antes do primeiro cio até o terceiro cio, tem grandes chances de não desenvolver o tumor, mas quando ele desenvolve, a gente tem que priorizar o diagnóstico. Então a gente tem que palpar as mamas, né, da cadela, e para poder diagnosticar ou fazer uma cirurgia, que é a mastectomia, que é o mais ideal para mandar análise para biópsia. E diagnosticado precocemente existe sim chances de cura, porque os tumores podem ser tanto benigno quanto maligno. E dentro dos malignos existem uns que são de pior prognóstico e outros de mau prognóstico. Então existe forma de estar dando qualidade de vida sim para esses animais. Uma dúvida, desculpa até aproveitar, deixa que o senhor colocou aí na questão. Por quê? Eu vejo sempre o Dr. Davi também comentando sobre o primeiro cio. Por que é importante antes do primeiro cio? O que isso tem de influência na formação do câncer?
correlação hormonal. Né? O próprio tecido ovariano, né, e uterino, ele também tem relações com receptores, também, principalmente na mama. Né? Estamos falando de tumor de mama. Então, receptores de estrógeno e progesterona, e quando o animal atinge a puberdade, esses receptores eles são estimulados e tem a chance de ter um processo carcinogênico e desenvolver o tumor. Doutor, eu primeiro queria agradecer, é um prazer tê-lo aqui conosco. Nosso programa se sente honrado em ter uma pessoa como você. O doutor Leandro, ele é um médico muito capacitado, muito estudioso, e ele age com muita competência no que ele faz. Estamos iniciando uma parceria e tem demonstrado que realmente ele é competente e capaz de cuidar dos animais na parte oncológica. Obrigado. Leandro, qual o maior desafio que você está encontrando hoje no tratamento do paciente oncológico? Bom, obrigado pelas palavras. E a principal dificuldade que existe hoje em dia é a gente geralmente é encaminhado de um clínico geral para o especialista em oncologia, né? E demora às vezes esse processo. Então o animal que poderia estar no estadiamento, tem um melhor prognóstico, ele chega no estadiamento mais avançado. Então as formas de tratamento envolvendo desde o processo de cirurgia não é possível, pois já tem metástases, já o tumor já tem um tamanho já grande, então fica difícil da gente auxiliar nesse quesito. Mas a gente vai sempre priorizar a qualidade de vida e consequência sobrevida. Então a dificuldade que eu tenho é poder atuar mais na prevenção. Então é extremamente importante estar presente aqui no programa, passar para os colegas veterinários, para os tutores, o papel da prevenção. Então, nós somos formadores de opinião e temos que passar informação e auxiliar os nossos animais que a gente ama tanto. Doutor, existe algum diagnóstico que você recebe de um cachorro, de um animal, de um gato, do que for, que você sabe que não tem como tratar, ou todos vão ter tratamento? Tipo de câncer, sim, né? Nós estamos falando sobre isso. Visando cura, é mais difícil devido ao estadiamento que chega a maioria das vezes avançado. Mas existem alguns tumores que têm pior prognóstico, mas meu papel, assim como o papel dos outros profissionais, os clínicos e todas as outras modalidades, é da gente dar qualidade de vida para aquele animal. Né? Ele já está com uma doença crônica. Se eu não consigo obter a cura, eu vou conseguir, ao mínimo, dar qualidade de vida para ele não sofrer em decorrência dessa doença. Então, existe o tratamento durante o processo do câncer e tem a opção da pessoa não querer a eutanásia? Ou sim, existe aquela questão de você receber um diagnóstico de um câncer e já ter que eutanasiar? Não existe isso ou existe? Depende de como o paciente está. Né? Se ele, por exemplo, tem um paciente que tem um linfoma multicêntrico GAL5, que é um dos estadiamentos tem pior prognóstico, né? Ele tem invasão de medula, então ele tem várias alterações que não condiz com a vida. Então, nesse ponto, quando eu já tiver tendo realizado algum tratamento, então eu tenho que visar sempre se a função renal, a função hepática, o animal comporta um tratamento, porque a quimioterapia e a cirurgia são tratamentos que têm efeitos colaterais, que podem prejudicar o animal. Então, a gente tem que priorizar o que vai ser melhor para ele. Mas a gente sempre tem alguma forma da gente atenuar isso. Doutor, já que estamos falando de tratamento, a gente na clínica tem muito medo dos proprietários de fazer quimioterapia. Porque eles pensam que a quimioterapia eu escuto muitas vezes, a quimioterapia vai matar meu cachorro. Eu tive um amigo, tive um vizinho, tive um parente que estava com câncer, iniciou a quimioterapia e morreu. O que você pode esclarecer para o nosso público para tirar isso aí? Na verdade, existem mitos, né, que são ditos na veterinária, inclusive que você relatou é a quimioterapia, né? E eu sou um exemplo que tive também um linfoma de Hodgkin com 15 para 16 anos e tive como
fiz o tratamento, fiz quimioterapia, fiz radioterapia. E na medicina humana, né, dados publicados, de 75% a 100% das pessoas têm efeito colateral decorrente da quimio. Por exemplo, náusea, diarreia, efeitos colaterais brandos, né, por exemplo, caiu o cabelo, isso é mais a parte de estética. Mas nos animais, em cães e gatos, 5% a 40%, e é transitório. Então a gente consegue, com medicamentos, nesse período que o animal está recebendo a quimioterapia, ele ter uma qualidade de vida. Então eu recomendo sempre que possível fazer o tratamento, porque eu só vou indicar a quimioterapia quando for para o bem do animal. E tem duas perguntas aqui. A Natália Lima, do Rio de Janeiro, é uma das perguntas que está chegando via WhatsApp. Ela perguntou se ração barata e outros alimentos como milho, que eu nunca dei milho para meu cachorro, mas ela perguntou, milho, leite de vaca normal e tomate e chocolate dão câncer. Então ela perguntou sobre a ração barata, acredito que é uma pergunta à parte, e outros tipos de alimentos que ela está acostumada a dar, como milho, leite, chocolate e tomate. Bom, respondendo a sua primeira pergunta. Natália Lima, do Rio de Janeiro. Ração barata não é que vai ocasionar o processo que envolve o desenvolvimento do tumor, né? Que eu digo tumor neoplasia, né? O que pode acontecer é piorar, né? Porque tem falta de nutriente, por exemplo, carboidratos, né? São rações que você precisa dar maior quantidade porque tem um menor valor nutritivo. Então, rações de baixa qualidade podem prejudicar o animal na função dele de imunidade, ter problemas de pele, e isso pode vir a um futuro, como o câncer é uma doença crônica, ter desenvolvimento do tumor, né? Porque é uma doença multifatorial. Em relação aos outros alimentos derivados do leite da vaca, né, os animais não toleram lactose, então isso pode dar diarreia, então pode prejudicar o animal. Tomate, outros animais e outros alimentos, tem alguns que são proibidos, né, por exemplo, que pode intoxicar o animal, né. Eu diria para receber sempre ter uma ração de qualidade. Se for fazer uma alimentação natural, existem hoje em dia já profissionais que elaboram de acordo com o animal, individual. Então, por exemplo, o animal que é diabético, ele tem uma ração para diabetes, ou uma alimentação natural para o animal diabético. Isso vale para um paciente oncológico e por aí vai. O Anderson do Rio Grande do Sul também perguntou se existem tumores que são transmissíveis. Ele cita, por exemplo, o caso do TVT, se existem tumores que são transmissíveis de animal para animal, se pode ser transmissível para o homem, ou se esse tumor transmissível tem cura, para falar um pouquinho sobre também esse detalhe. Em relação à transmissão zoonose, né, do animal para o ser humano, isso é mito, né? Pois, em relação até o código genético, o número de cromossomos, é incompatível uma célula ser implantada no ser humano e ela proliferar. Agora, de transmissão, que é o TVT, que é o tumor de Stick, ou tumor venéreo transmissível, ele é transmissível na espécie canina, e por contato, a pele íntegra, por si só, ela não é capaz de ter a implantação da célula tumoral. Por exemplo, se ela tiver uma lesão, alguma infecção, uma inflamação, ela fica mais permeável, então a célula pode ser implantada e sim transmitir de um animal para o outro. É muito comum, por exemplo, em região de vulva e pênis dos animais, e como eles se cheiram, né, eles ficam próximos, região de focinho, até face, tem relatos de tal implantação. E esse tipo de tumor, ele é um aspecto benigno, né? Então ele é fácil de tratar, na maioria dos casos, né? Doutor Davi, no caso da neguinha que nós resgatamos, do vídeo que nós passamos, a cadeirinha de 3 patas, ela foi resgatada com diversos tumores. Muito provavelmente tinha uma amputação de uma pata, não sabemos se foi uma amputação cirúrgica, aparentemente não, porque estava amputado fora de lugar, né? Então, não foi não, cirúrgica não foi não. Provavelmente um acidente ou tiro, às vezes é um cão utilizado para guarda. Que tipo de tumores? Porque nós vimos um tumor nela, que sai do peito, que relava no chão, e tinham outros menores. Eram tumores externos, né? Um deles estava dilacerado, como chamamos quando está nessa situação, como o nome que se dá? Ulcerado. Ulcerado. Que tipo de tumores ela tinha e qual foi a situação dela quando você encontrou? Levamos ela para a clínica. Eduardo, nós não chegamos a fechar o diagnóstico
conclusivo dos tumores, porque infelizmente ela entrou em óbito antes dela ter condição da gente fazer as cirurgias dela. Ela tinha metástase pulmonar e tinha tumores no fígado e, se não me engano, no baço. E ela ficou internada alguns dias, a gente fazendo o check-up geral dela, e nessa ela começou a ter a saúde dela ficar prejudicada e ela infelizmente entrou em óbito. Muitos tumores, tumor de mama dá muita metástase pulmonar, tumor ósseo dá metástase pulmonar. Estava conversando com o Dr. Leandro agora há pouco sobre aquele tumor que a gente chama de pendiculado. Pode ser ele pode ter várias características, mas pode ser leioma, né, doutor? Só pela aparência. Mas a aparência não quer dizer nada. A gente tem que fazer o exame patológico. E uma coisa que eu quero até aproveitar a oportunidade, doutor, a gente como clínico, às vezes a gente corre e o cliente, o nosso proprietário, às vezes por falta de condição, ou às vezes por falta de esclarecimento, também até por alguns colegas, deixa de encaminhar um paciente oncológico para um oncologista. Na minha opinião, como clínico e como cirurgião, eu evito tratar de um paciente oncológico porque eu não tenho o estudo necessário para dar um prognóstico bom para o paciente. A gente pode, às vezes, não cometer o erro, mas às vezes a gente deixa de fazer o tratamento mais adequado. Então, eu sempre indico para os proprietários, se tiver um paciente com suspeita de tumor, procure o veterinário clínico e peça para ele indicar um oncologista, porque é primordial. O tratamento é primordial. Da mesma forma que tem cães que necessitam de cardiologista, as pessoas têm costume de achar que é tudo clínico geral. É a mesma coisa, o homem passa mal, você teve um ataque do coração, vai no clínico geral resolver o problema do coração. Você teve um infarto, um derrame cerebral, vai no clínico geral. A veterinária está evoluindo muito nesse sentido, está tendo várias especializações e não é à toa, é porque realmente é necessário. Antes essas ramificações elas não existiam, na veterinária. Não existiam. O clínico fazia tudo. O clínico atendia, o clínico operava, o clínico tratava, o clínico fazia tudo. E hoje não. E dentro do pet shop, né? Eu cheguei a conhecer veterinário operando dentro do pet shop. Quase que em cima do balcão. Doutor Leandro, deixa eu lhe perguntar. Essa úlcera que causa os ferimentos do lado de fora do tumor. No caso da neguinha, que tinha aquele tumor pendurado, aquilo provoca dor? Os tumores ulcerados causam muita dor. Em decorrência crônico, né, o tumor ele vai crescendo, né, tem um processo de formar novos vasos, né, então ele vai crescendo e vai expandindo a pele, então ele pode chegar a abrir, né, e isso causa uma dor, sim. Então, tanto na oncologia tem também as subespecialidades. Então, tem pessoas que são especializadas em tratamento de dor do paciente oncológico. Então, isso é muito importante, principalmente para a qualidade de vida. Doutor Leandro, outra pergunta. Existe alguma raça específica para ser mais tendenciosa a ter câncer? Sim, depende do tipo do câncer. Mas hoje em dia a gente vê bastante Golden, Labrador, né, o CRD, né, que é o nosso vira-latinha, ele também é cometido a diversos tipos de câncer. Então, existe sim predisposição racial. E quanto aos beagles, porque eu li um livro, né, eu esqueci o nome da autora, que ela fala que ela é apaixonada por beagles, e eu não consegui ler o livro todo, justamente porque todos os beagles dela tiveram câncer. Sim. Existe essa predisposição também para o beagle, e existe também o câncer específico para essa raça? Olha, para o beagle, tanto em relação a, por exemplo, linfoma, alguns outros tipos de tumores também tem predisposição. Agora, específico da raça Beagle, eu não conheço. Né? Existem outras raças, por exemplo, o Scott Terrier, que ele tem muita predisposição a ter carcinoma de células de transição de bexiga. Então, às vezes é uma alteração que vem genética, né? Porque envolve, né, todo o processo de desenvolvimento do câncer a parte genética. E além dos fatores externos, né? Como tinha dito para o Eduardo, então tem que ter uma ração de qualidade, uma alimentação balanceada, para não prejudicar o animal, já que ele tem uma alteração intrínseca dele, né? Mas provavelmente a parte genética, uma ninhada, pode ter, por exemplo, tumores com idade menos avançada, que é mais comum ter idade meia idade a idosos, mas quando tem faixa etária menor,
é alguma alteração genética envolvida assim. A Ana Cláudia, do Mato Grosso do Sul, pergunta qual a diferença entre neoplasia e displasia? Seria a mesma coisa? Não. Mas o doutor vai responder mais eficazmente, que tem uma diferença muito grande aí. O termo neoplasia quer dizer formação de novas células, né? A célula normal, ela tem aspectos peculiares dela, né? Então ela expressa na membrana alguns antígenos, algumas proteínas que são diferentes de uma célula neoplásica, porque ela já teve um processo de mutação no DNA, aí o controle do ciclo celular não conseguiu, nos checkpoints não conseguiu controlar. Então essa célula, isso acontece diariamente com a gente, então tem um mecanismo de apoptose celular que faz com que a gente não desenvolva câncer. Uma falha que tenha um desses checkpoints que faz com que tenha a formação de neoplasia. Né? Displasia é comum, né? Um pastor alemão, né? O Dr. Davi, ele tem maior propriedade para dizer isso, né? O termo displasia. A displasia é quando há uma incongruência de articulações e a articulação ela sai e volta, sem que necessariamente haja uma ruptura dos ligamentos. É bem diferente, não tem ligação. E essa displasia, ela, para que não fique uma dúvida para cliente, é uma doença que tem cura, não tem cura? A displasia geralmente não tem tratamento, controle de dor, às vezes a gente faz cirurgias para, se for uma displasia coxo-femoral, muitas vezes a gente faz a ressecção da cabeça do fêmur e o animal para ter dor, põe prótese da articulação e é cirúrgico geralmente o tratamento. E doutor Leandro, no caso o cachorro também tem câncer no sangue, existe esse tipo de câncer? No caso de seria a leucemia no cachorro também ou não? Doença, a gente fala de neoplasias hematopoéticas, certo? O linfoma é o mais comum, tem as leucemias mieloides, agudas e crônicas, tem as leucemias, tem a parte mieloide e a parte... vou te dizer, outro tipo de câncer que é o mieloma múltiplo, né, que também tem alteração na medula. E aí ele pega, a gente vê o exame, o hemograma, e vê que tem alterações na série branca, na série vermelha, nas plaquetas, então tem como a gente está indo investigar melhor. Esses tipos de alterações são agressivas, porque envolve o animal como um todo. E qual é o tratamento para um câncer de sangue? O tratamento basicamente é quimioterapia. O linfoma ele responde muito bem ao tratamento quimioterápico, que envolve diversos fármacos, né? Então a gente diz que é a poliquimioterapia. E o tratamento ele é duradouro, ele envolve, né, o protocolo que a gente utiliza é maior, 19 semanas, e a gente tem que sempre estar atento e acompanhando esse animal de perto. 19 semanas, com que frequência dessas aplicações? E há possibilidade de retorno dessa doença ou ela finda, ela tem cura? Em alguns casos a gente pode atingir, não digo cura, mas doença estável, né? O período livre de doença, com que você conseguiu estagnar aquela célula para ela não estar proliferando, né? E o tratamento ele consiste em intervalos semanais, com 4 semanas são semanais, tem a semana de descanso, depois volta. Então é um tratamento duradouro. Assim. A quimioterapia feita em animais é a mesma humana? O procedimento é o mesmo? Sim. A quimioterapia ela envolve diversas formas de aplicação, né? Na medicina humana é o mesmo, a maioria dos fármacos, em alguns casos específicos, por exemplo, no mastocitoma, temos um fármaco que é o inibidor de tirosina quinase, que é específico para mastocitoma, que tem alterações, por exemplo, no gene c-KIT. Então ele vai muito bem, então ele é específico para o animal. Agora, para o ser humano, a quimioterapia pode ser tanto por via oral, ou, digo também na veterinária, intravenosa, podemos utilizar aplicação intradérmica, intramuscular. Então, o fármaco em si, na maior parte dos casos, é o mesmo. Só que varia a dose e o intervalo. Leandro, é muito comum também os tumores de pele, né? Pitbull, boxer, gatos brancos. E aí, o que você pode falar pra gente? Que tipo de proteção a gente pode dar para, sei lá, para prevenir esse tipo de tumor? Bom, boa pergunta, Davi. Basicamente, a prevenção é a exposição solar. Nesses períodos tem que evitar nessa exposição solar das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Né?
principalmente espécies que têm pelagem branca e pouca pelagem, porque tem maior radiação UV e a radiação UV ela causa um dano no DNA da célula e pode vir a ter o tumor. E a gente pode ter os protetores solares, né, que o animal ele pode ingerir, não tem nenhum problema tóxico para ele. Tem algumas formas também da gente utilizar ômega 3, né, que são medicamentos que também são profiláticos e ajudam também tanto na profilaxia como no tratamento. Tá com sede? Vamos tomar um cafezinho agora. Vamos chamar os nossos comerciais, né, Eduardo? Para tomar aquele cafezinho. Tomar um cafezinho, doutor Leandro tá. E daqui a pouco nós voltamos. Já está bem no finalzinho do programa. Fique atento.
Voltamos, programa Anjos da Minha Vida Resgates, aqui com o doutor Leandro Guariglia. Olha só, antes de voltar aqui a pergunta ao doutor Leandro Guariglia, você pode enviar suas perguntas pelo portal tvcinec.com.br ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp 982625287. Eu gostaria de fazer aqui um pedido, um clamor. Em tempos de febre amarela, nós encontramos 3 tipos de pessoas. A pessoa bem informada e que toma as devidas precauções, está procurando os postos de saúde para se vacinar. Existe a pessoa que não está nem aí, está se lascando e fala, isso aí nunca vai pegar em mim. E principalmente na região de Mariporã, onde nós temos a chácara lá, Anjos da Minha Vida Resgates, que é um santuário de animais, nós vemos moradores de lá que estão um pouco se lascando. Vivi aqui a vida inteira, nunca morri, não vai ser agora que eu vou morrer. As pessoas, algumas não estão botando fé no mosquito da febre amarela. E existem as pessoas mais desinformadas ainda, que gostam de publicar o desespero, elas gostam de sangue, elas gostam daquele horror, gostam de compartilhar mentiras, gostam de compartilhar tudo que é polêmico, ver o sangue escorrendo, então começam a compartilhar que os macacos são os culpados pela febre amarela, então vamos exterminar os macacos. Vamos esclarecer um ponto importante. O mosquito da febre amarela, ele pica humanos. E ele também pica animais, né, doutor? E o doutor ele vai esclarecer para nós aqui o porquê que os animais não transmitem a febre amarela para o homem, e sim o mosquito. Ele vai explicar o porquê que os animais não têm culpa. Tem gente que comenta que se o macaco me morder, comia bananinha, o sagui na minha mão, aqui na minha chácara. Eu ouvi isso na região de Mariporã. Os saguizinhos comiam banana na minha mão. Eu tirei aqui o pedestalzinho de banana, não recebo mais macaco aqui nos meus pedestais, aqui no meu quintal, porque se eu tomar uma mordida na mão, pego febre amarela. Doutor, qual é a relação entre os macacos e a febre amarela? Bem ressaltado, Eduardo. Felizmente, né, teve um surto da febre amarela aqui no estado de São Paulo. E o vilão está sendo o macaco, né? Pois passam a perpetuar informações erradas, como você disse anteriormente, e eles culpam o macaco por ser o transmissor. Na verdade, ele serve como um sentinela. O que quer dizer isso? O vírus está circulando, principalmente ele tem a febre amarela dividida no círculo urbano e no círculo silvestre, né? Então, na parte silvestre, onde tem os macacos, a região de Mariporã, nós temos o Parque do Horto Florestal, que tem as famílias de bugio, que infelizmente foram dizimadas, né? Foram 17 famílias que morreram pela febre amarela. Agora, recentemente? Sim. O Eduardo se assustou, porque a gente, por incrível que pareça, a gente ainda não conseguiu se vacinar, né? Os postos nós estão vacinados por causa que os postos estão lotados. Muita, a gente não conseguiu ainda. E quando a gente vai, pelo horário do trabalho, não dá tempo, né? Eu não estava sabendo da questão dos macacos dizimados, é mesmo? O bugio ele é um dos mais sensíveis, né? Então, quando ele pode ser infectado pela febre amarela e adquirir a imunidade, ou ele vem a óbito, né? O vilão é sempre o mosquito, né? Que é da espécie da Hemagogos sabeps, que são os que estão no ciclo silvestre. Agora, o mosquito que está circulando na região urbana, que é a Aedes aegypti, ele ainda não tem o relato de estar sendo transmissível, né? Especialistas estão dizendo que é muito difícil ele transmitir a febre amarela. Porém, pessoas que vão ir para essas regiões, né, de parques, uma região de Mariporã, que já tem relatos de morte de macaco, é extremamente importante a vacinação. Então, procurar o posto de saúde, o Hospital Emílio Ribas, se informar, tem um site para estar passando informação e perpetuar, pois corre risco de vir a óbito. Eu fiquei triste com essa notícia da perda dos bugios. Tem uma curiosidade para contar para vocês. O maior susto que eu tomei na minha vida, o susto mais absurdo que eu tomei na minha vida foi com bugio. Né? Eu resgato animais a vida inteira
E eu estava na região de pouco para frente de Santa Isabel, Igaratá, numa chácara de um amigo, e estávamos dormindo. Aí começou a bater umas panelas no quintal, e em cima do fogão a lenha, e nós achávamos que era bandido. Aí o meu amigo, na hora, ele falou assim, eu vou pegar a Bíblia e vou ler, porque ele primeiro achou que era espírito. Aí começou lá, o senhor é meu pastor, lá de volta lá, e plau, a panela bateu no quintal e já fechou a Bíblia. Aí ele falou, eu vou pegar um pedaço de pau. Aí ele foi lá dentro, pegou um pedaço de pau, né? E eu peguei um facão gigantesco. Aí nós combinamos, e a porta, ela tinha uma tramela. Tramela, para quem não sabe, é um prego no batente com um pedacinho de madeira que você vira, basta uma pesada leve para estourar a tramela. E nós fomos lá, ele com o pau e eu com o facão. Então nós combinamos, falando assim, bom, porque a porta começou a mexer vagamente, e nós achamos, e as panelas batendo, eu falei, tem ladrão roubando panela de comida no quintal, e tem também gente empurrando a porta para entrar, devagarinho. Como era umas 3 e pouco da madrugada, aí na ponta do pé, eu virei para ele e falei assim, vamos combinar, abre a porta que eu saio dando a facãozada. Porque se for bandido, estava as famílias, a gente poderia morrer lá dentro. Aí eu levantei o facão, a cena é hilária. Eu levantei o facão, pessoal, e fiquei assim, e o combinado era, ele com o pedaço de pau na mão, abrir a tramela e puxar a porta e estar nós dois. Mas não, ele virou a tramela, puxou a porta para cima dele, tipo, se escondendo atrás da porta, e eu fiquei sozinho com o facão levantado. E não tinha ninguém. Quando eu olho para baixo, tinha um bugio. O bugio é um macaco com uma bunda ridícula de feia. Tinha um bugio parado na minha frente, me olhando. Ele fez só um movimento assim com o corpo. Putz. Olha, quem presenciou sabe que eu sou homem, né? O másculo, sou heterossexual, né? Mas eu dei um grito tão afeminado que eu parecia a minha irmã mais nova gritando com barata, uma coisa, com o facão correndo e de facão, larguei o facão e corri pro quarto. Ele correu, foi embora. Mas o maior susto da minha vida foi frente a frente com o bugio. Não queiram vocês encarar esse animal cara a cara. Mas estava lá inofensivo, não sei, ele poderia me atacar, né, ou não? Difícil, né? Acho que ele esperava que eu abria a porta. Ele se assustou, na hora do susto ele poderia sim ter uma reação, mas nada que ele da índole do animal. Ele não, a gente tem a consciência que a gente invadiu os territórios dele, né? É verdade. Que tem no sítio, então eles vêm bem próximo das pessoas para procurar comida, né? Eles estavam pegando panela de feijão no quintal, arrastando, batendo. Eles fazem escândalo. Eles comem bastante, são muito curiosos. Nós vimos correndo pela janela com a panela de pressão na mão, batendo no chão assim. Eles têm uma força descomunal, são muito fortes. Não tem como ser. Uma coisa importante que a gente não tem que salientar, como o doutor Leandro falou, eles são animais sentinelas. De certo modo, a gente só está sabendo que a febre amarela está circulando e ela está tendo gravidade porque os macacos estão morrendo. Então, não matem macaco. Se vocês verem macaco mortos, não tirem do local. Chama a vigilância sanitária, chama a guarda civil, liga para a prefeitura, porque é sério e o macaco é de importância fundamental no combate da febre amarela. Perfeito. É muito importante mesmo. As pessoas também. E você também encontrou um macaco morto na sua região de mata, porque nós temos aqui telespectadores em todo o Brasil. Não faça alarde. A febre amarela está aqui, os macacos estão contaminados. Lembra disso, o macaco alarde. Se tem macaco que morreu, é porque a febre amarela está na região picando as pessoas e picando os macacos. Os macacos, eles são picados assim como nós. Então, o fato de você compartilhar, às vezes, alguma coisa, um pedido mentiroso, dizendo que o macaco está trazendo febre amarela para a sua região, isso pode causar extermínio da raça, aí, de várias raças nas regiões, então tome cuidado. Fuja disso aí, não precisa ter medo de macaco, tá bom? Por favor, não pega se o macaco, de repente, arranhar alguém, morder alguém. Não. Né? O cara está dando uma banana para um saguizinho, o saguizinho vai lá dar uma dentadinha no dedo. O sagui, o problema do sagui principalmente o sagui de tufo branco, é a transmitir a raiva, né? Mas os macacos, nem necessariamente, eles morrem de febre amarela. Né? Bugio é muito comum ele ficar próximo da área aqui,
que tem o poste de luz elétrica, eles sofrem choques elétricos, então eles morrem. Não é porque encontrou o macaco morto que ele morreu pela febre amarela. Então, as amostras são enviadas, né, tem que documentar tudo como o Dr. Davi salientou, vai para um instituto de pesquisa, que é o Instituto Adolfo Lutz. Lá eles avaliam, por exemplo, o fígado, pegam amostras e fazem exames específicos para estar realizando se é positivo ou não para a febre amarela. E o macaco tem que estar contaminado, né? Da mesma forma que o mosquito pica, o macaco contaminado leva para o ser humano, Isso. o mosquito também pode picar um ser humano que está contaminado e levar para outro. O problema não é o macaco, é o mosquito. É o mosquito. Doutor Davi, antes de nós encerrarmos, uma informação importante: muita gente está deixando de tomar a dose fracionada, que vai ser a partir de agora do começo do mês, porque acha que vai correr perigo de não ficar imune. A prefeitura e também o governo do estado de São Paulo está fracionando nas regiões mais populosas a dose da vacina. Por qual motivo? Porque para atender a demanda, né? Então, essa dose fracionada de 1 ml, não de 5, ela garante a pessoa por baixo entre 8 e 10 anos. Pode ser até por mais, mas uma média garantida de 8 a 10 anos. E a dose integral a vida inteira. Então, não deixe de tomar a dose fracionada esperando, vou esperar achar um local que eu tomo a integral. Não deixe de tomar a vacina, vacine-se. E mesmo depois de se vacinado, aguarde 8 a 10 dias para ter contato nessas áreas, porque essas áreas infestadas, se você for picado durante o período de 8 a 10 dias, que é o tempo da vacina fazer o efeito no seu organismo, você pode pegar a febre amarela. Doutor Davi, agradecimentos aí para os finais do programa, para o nosso adeus? É sempre um prazer estar aqui. Obrigado, doutor Leandro, pela sua presença. Obrigado a você. Faltou muitas coisas para nós falarmos, você vai ter que voltar mais vezes aqui. Isso é um prazer. Obrigado a todos vocês por terem a paciência de estar nos escutando. E se vocês tiverem dúvida, mandem através do WhatsApp, através da página do Anjos da Minha Vida Resgate. Através da TV Snack Podem também. enviar mensagens para mim que a gente vai tentar responder também, tá certo? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Grazi. Obrigada, doutor Leandro, pela participação. Quer deixar algum contato, caso alguém que esteja passando por situação que você queira deixar o seu contato, para que as pessoas possam entrar, porque é difícil um oncologista, né? Na área veterinária é complicado. É importante. É importante você deixar. Obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora, tá bom? Obrigado pelas palavras. O contato que eu deixo é com a parceria que eu firmei com o doutor Davi. Pacientes que queiram ter uma instrução, profilaxia, diagnóstico e tratamento oncológico, eu atendo, né? Fiz parceria com ele para atender, então, é o Centro Veterinário Paulistano. Esse é o melhor local para vocês estarem levando os animais, os gatinhos, os cães, para serem da melhor forma tratados. Mais uma grande parceria fechada. Centro Paulistano Veterinário, que fica lá na rua Valência Dominho 534. Telefone, anota aí. Pega a canetinha, o papel, o celular, o que tiver na mão. Passou mal o teu cachorrinho, de dor de dente, a câncer, tumor, seja o que for, 2741-8211. O DDD é 11, São Paulo, 2741-8211. Vale lembrar que, embora a equipe do Dr. Davi Belém seja uma equipe grande, uma equipe de grandes profissionais, onde nós encontramos lá um grande mestre da oncologia como o Dr. Leandro Guariglia, nós encontramos também o Dr. Gustavo Bispo e tantos outros médicos de nível, no mesmo nível desses médicos, são sensacionais. Embora tenha todos esses grandes profissionais e a equipe que dá o suporte para o Dr. Davi, também de seus funcionários auxiliares e tudo mais, todos os animais passam pelo controle do Dr. Davi, pelo acompanhamento pessoal dele. Então vocês estão em excelentes mãos, pode ter certeza que é realmente uma equipe sensacional. Quero agradecer aqui ao doutor Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, doutor Davi, obrigado, Grazi. Obrigada a você. Obrigado a TV Cinec, obrigado a você, telespectadores, aqui no comando do áudio e do vídeo, a nossa querida Janaína, muito obrigado.
ao nosso diretor Rodolfo Estevam, a nossa diretora Andréa Caruso e a Giovana da área do marketing. Muito obrigado. Semana que vem teremos mais programa Anjos da Minha Vida Resgates, que vai abordar diversos assuntos. E fica o convite, doutor, para voltar para estender esse assunto de tamanha importância. Será um prazer. Será um prazer voltar. Eu agradeço e é um prazer passar informações e ajudar. Sempre será. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de todos. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.